Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Êxodo. O capítulo é o 16. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo à igreja nessa noite é a importância do pão do céu. Amém? E Êxodo, no capítulo 16, versículo 4 e o 5 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe a cada dia. Amém? Então, hoje Deus está te dando uma oportunidade para você escolher murmurar ou clamar ao Senhor. O povo, os israelitas, ou seja, os hebreus, que tinham saído de uma situação de escravidão, chega um momento que eles começam a ter saudade dessa escravidão, ter saudade de tudo que eles deixaram para trás, e eles começam a murmurar. E o que eles aprenderam com essa experiência? O que eles aprenderam? É muito sério. Porque o Senhor está pronto para nos abençoar. E este pão que é dado diariamente do céu para nossas vidas. Amém? E pelo que nós conseguimos verificar dentro da Escritura, neste livro especial de Êxodo, o povo, eles não observavam a grandiosidade daquele pão que eles estavam recebendo da mão do Senhor, que era o maná do céu. E muitas das vezes, nós recebemos todos os dias um maná do céu. E ainda achamos razão para reclamarmos, para não acordarmos glorificando esse nome deste Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é dono do maná do céu, esse Deus que Ele pensa em você a todo instante, a todo momento, mas por causa da ingratidão, muitas das vezes, a gente não... Irmãos, então, os hebreus aprenderam alguma coisa com essa experiência? Aprenderam? Quando eles começaram a murmurar, quando eles começaram a reclamar que eles precisavam do pão, que eles precisavam da carne. A palavra nos retrata que Deus, Ele deu pão e carne para este povo, a ponto deles colocarem pelas narinas e sair pelos ouvidos, de tanta carne que eles receberam. E muitas das vezes, a ingratidão, ela provoca uma ira no coração de Deus. Porque Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus cheio de graça, mas Ele também, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Amém? Quem está compreendendo a palavra? E Deus, Ele diz, lá no capítulo 16, no versículo 12: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha que maravilha.
Para que murmurar? Deus olhava para este povo, para que murmurar se eu estou aqui? Ao invés de reclamar, clame. Clame. Está passando por dificuldade. Está passando por situação difícil. Clama ao Senhor. Clame aos seus pés, vocês vão ver o resultado. É perfeito. Quando você clama ao Senhor por uma grande dificuldade, por uma grande situação, Ele entra com providência. Amém? Essa provisão que aconteceu no deserto ajudaria o povo a reconhecer que o Senhor era um maravilhoso libertador. Mas muitos não quiseram olhar para Ele como libertador. Muitos. E não é diferente de hoje. Temos muitas pessoas que não olham o Senhor como libertador. Está preocupado com as coisas que acontecem todos os dias, diariamente. Eu estou preocupada porque o Donald Trump levou um tiro. Eu estou preocupado porque a economia do Brasil está indo para água abaixo. Clame ao Senhor e o alimento não faltará na sua casa. Porque o Senhor proverá. O maná do céu virá. Quando nós escolhemos ser filhos, nós não seremos jamais abandonados. Nós moraremos em palácio. E nós comemos o melhor na mesa do rei. Amém? Então nós não temos que temer. Não temos que temer. Nós temos só que glorificar o Senhor. Levante de manhã, não preocupa com o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Só ore. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia dos meus. Tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia das famílias ali representadas. Tenha misericórdia da nossa liderança, do pastor Zé Francisco, da pastora Fernanda, dos seus filhos. Dê discernimento, dê sabedoria, mas não deixe nada faltar. Todos os dias eu digo isso para o Senhor. Eu abro a porta da minha casa cedinho. Falo, entra Espírito Santo, entra Jesus, entra Deus. Faça morada na minha casa, me traz paz, me traz harmonia, me traz tranquilidade. É isso que nós devemos fazer, ao invés de reclamar. Amém? Está difícil para alguns? Claro que está. Está complicado? Claro que está. Estou dizendo que está tudo perfeito. Mas lembre que você tem um Deus que é libertador, um Deus que provê o pão do céu para a sua vida. Eu vou repetir novamente, é um Deus que provê o pão para a sua vida. Ele não deixa você passar fome, porque Ele cuida de ti, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos pequeninos detalhes. Amém? O pão da vida. Vamos abrir lá em João? João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Lá no 35, diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu vou ficar só nessa primeira parte do versículo. O que vem a mim jamais terá fome. Você tem sentido fome? Todos os dias, Deus tem um pão da vida para a sua vida. Eu não estou falando aqui do pão físico. Eu estou falando do pão espiritual, da palavra. A palavra é o pão vivo do Senhor para a sua vida. A palavra, ela transforma a sua vida. Faça uma reflexão de como que você era antes e como que você é hoje.
Como que você veio para Deus? Como que você estava? Como que era a sua vida? Estava tudo bagunçado, não é verdade? Estava tudo do avesso, não é verdade? Mas quando você recebeu esse pão que veio do céu, esse maná especial, você recebeu. E esse pão te saciou. Este pão transformou a sua vida. Não só a sua vida, mas todos ao seu redor. A sua família começou a olhar para Deus de maneira diferente por causa da sua vida. Porque você recebeu primeiro o pão do céu. E aí ao seu redor foi tudo modificando. Foi tudo se transformando. Foi tudo tornando muito lindo. E todo mundo queria conhecer o banquete que você estava participando. Todo mundo começa a ficar curioso para saber que banquete que é esse que você participa e te faz tão bem. Eu preciso desse banquete. Eu preciso sentar na mesa deste rei. Estão compreendendo? A diferença que Deus faz quando Ele te entrega um maná e você recebe este maná sem reclamação, sem murmuração. Você sente, você presencia a bondade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, aqui em João, ele deixa claro: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Tem sentido fome? Jesus é o pão da vida. Tem sentido dificuldade? Jesus é o pão da vida. Tem passado por luta? Jesus é o pão da vida. Amém? Vamos continuar no capítulo 6 de João. Vamos lá no 41, versículo 41, até o 51. E vamos ver aqui este sermão do Senhor Jesus. Que ele diz assim. 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Sim, eu sou. Olha aqui, presta atenção nesse 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Naquela época, foi pesado ouvir isso da parte de Jesus? Muitos horrorizaram. Muitos ficaram perplexos com tanta informação. Ué, vamos ser canibal agora? Vamos comer carne humana? Muitos se escandalizaram, porque não compreendiam a grandeza deste pão do céu, deste alimento maravilhoso, deste alimento rico para nossas vidas. Nós somos adoradores, uma geração de adoradores privilegiados pelo Senhor, sabiam? Porque alguém explicou para nós o que vem a ser este pão vivo, este pão que desceu do céu. Amém? E hoje só não compreende quem não quer. Quem quer continuar na mesmice. Quem quer continuar vivendo nesse mundo que está aí. Esse mundo de desavença. Esse mundo de inimizade. Este mundo de coisas ruins. De perversidade. De maledicência. De concupiscências. Tem gente que prefere. Tem um dizer no mundo que diz assim:
está comendo o pão que o diabo amassou. Mas é escolha. Você quer comer o pão que o diabo amassou? Então fica aí no mundo comendo o pão que o diabo amassou. Porque eu vou comer o maná que vem do céu. O pão vivo. Aquele que veio para transformar vidas. Que veio fazer coisas grandes na minha vida. É esse pão que eu quero comer. Amém? E por causa dessa fala, muitos, não foi poucos não, muitos abandonaram Jesus. Não é verdade, pastor? Muitos abandonaram. Porque não suportaram, não conseguiram captar a grandeza dessa informação que chegou aos seus ouvidos. E aí, você por tão pouco, muitas das vezes abandona o Senhor. Ah, eu não vou mais na igreja não. Já tem um mês que eu estou na batalha, estou buscando, estou orando e não acontece nada. Será que você tem comido o pão de forma satisfatória? Será que você tem degustado bem este pão? E nós temos que entender que o tempo nosso é um e de Deus é outro. Ah, porque agora eu vou virar crente, minha vida vai transformar, vai virar uma maravilha. Mentira! É mentira! Até o último fôlego das nossas vidas, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que ter mudanças significativas para poder receber este pão vivo. Esse pão maravilhoso que sacia a nossa fome. Você vai ter sacrifício. E quanto mais se aproxima do Senhor, eu tenho uma notícia boa para você. Quanto mais você aproxima dele, mais dificuldade você terá. Que ele vai te aperfeiçoando. Ele vai te transformando para você chegar até no ponto que ele quer. Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. É um lugar de morada eterna. Ele não promete aqui? Se você aceitar comer este pão de verdade, você terá a vida eterna. É uma promessa do Senhor. Para de murmurar. Sua vida é maravilhosa. Tem gente que murmura porque está andando com o carro e o pneu fura. Glória a Deus que o pneu furou. É sinal que eu tenho carro. Se eu não tivesse carro, o pneu não furava. Não é verdade? Se tivesse uma bicicleta também e o pneu furasse, você ia murmurar? Melhor o pneu furado que o meu sapato rasgar de andar a pé. Não é verdade? Comece a olhar ao seu redor. Nós, mulheres, nós somos, às vezes, muito ingratas com o Senhor, sabia? Vou falar por quê. A gente abre o guarda-roupa. O guarda-roupa não cabe mais de tanta roupa. Você abre e fala assim, eu não tenho nenhuma roupa para ir para a igreja. Não está legal. Eu não tenho uma roupa que presta para mim ir para a igreja. Olha o absurdo. E as roupas caindo em cima de você. Basta usar um pouquinho a criatividade, você faz um look perfeito. Só usar a criatividade. Aquela calça que faz tempo que está lá penduradinha, e você não usa a criatividade. Coloca com a brusinha nova que você comprou agora. Faz um negócio acontecer e sai brilhando. Vira uma diva. Esses dias eu cheguei no meu serviço, fazendo um congresso, uma capacitação. E aí eu peguei um look no guarda-roupa e fui fazendo um look. Eu emendei umas roupinhas lá e ficou legal. E fui. Eu levei susto, porque eu cheguei no local
E eu sentei numa cadeira e veio um coronel e falou para mim assim: nossa, Vilarinho, você está uma diva hoje. Eu agradeci ao Senhor, que a roupinha já estava lá no armário, ó. E eu resolvi colocar. Usa a criatividade, mas não reclama não. Não é o caso de nós aqui, né? Todo mundo aqui é agradecido. A Elizabeth, então, agradecidíssima pelo guarda-roupa de mamãe. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que aprender a ser grato. Nós precisamos ser grato com as pequeninas coisas. Tem gente que tem coragem de abrir a geladeira. Lá tem ovo, lá tem uma cebola, tem uma farinha no armário, e ele abre a geladeira e fala: não tenho nada para fazer hoje. Se Deus resolve destruir aquela geladeira, aí você vai ficar sem nada mesmo, de verdade. Agradeço o maná do céu. Ah, mas eu quero comer uma pizza. Come. Pede para Deus que daqui a pouco alguém bate na sua porta e entrega a pizza prontinha. Fala: Senhor, estou com vontade de comer uma pizza, mas meu dinheiro acabou e eu não tenho dinheiro para comprar pizza. Ele leva na sua mão e fala assim: essa é para você comer. É assim que é. Mas você precisa entender o que é receber de Deus o maná do céu. Amém? E esses que abandonaram o Senhor, vamos lá, vamos continuar em João? Eu estou gostando de João hoje. 6, continua no capítulo 6. O verso é o 66. Olha só o que diz aqui. Muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar vós? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Aqui ele fala de Judas. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, é interessante nós observarmos essa situação do abandono. Sabe por quê? Existe 3 tipos de cristão, presta atenção. Presta atenção para você gravar e levar embora para casa essa informação interessante. Existem 3 tipos de cristão. O primeiro é o cristão multidão. Está sempre disposto a voltar atrás. Ah, eu estou naquela igreja, mas eu não gosto do pastor, eu não gosto da pastora, eu não gosto da forma como está sendo feito o evangelho, eu não vou ficar ali não. Aí ele transforma no crente pipoca. Um dia ele está numa igreja, outro dia está na outra, outro dia está na outra, outro dia está na outra, e ele não recebe o pão de nenhuma. Ah, eu quero ficar nessa igreja, mas não quero receber nenhum ministério, não. Vou ficar quietinho aqui no meu canto, só ouvindo a palavra. Tá bom demais. Tá ótimo. Deixa eles fazer a obra, porque eles já entendem, eles já sabem. Então, deixa. Vou ficar só aqui na observação. Esse é o crente. É o cristão multidão. É o Maria vai com as outras. Aparece uma contaminação dentro da igreja. E ele começa a ouvir essa contaminação. E ele toma antipatia do outro sem conhecer. Nossa! Fulana falou de ciclano para mim. Eu tomei antipatia, não gosto nem de ouvir o nome.
E aí você, com este comportamento de multidão, você quer receber o maná do céu? Então nós temos que tomar muito cuidado com os crentes de multidão, que está só querendo causar tumulto, está querendo só divisão, contenda, confusão. Sobe aqui, ele louva, ele prega, ele pula, ele ora em línguas. Quando ele sai da presença do Senhor, ele começa. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de crente. Você quer ver uma coisa que contamina crente? É o tal de ficar de tititi em grupo de WhatsApp. Presta atenção. Dá briga, dá contenda. Porque tem muitas coisas que presta para você usar a ferramenta, mas tem muita coisa que contamina. E eu não dou sopa em grupo, principalmente de família. Você quer toda hora. Tem todo tipo de crente no grupo também. Tem aquele que só fica observando com o zoião ali, ó, para comentar. Vixe, já deu briga ali entre fulano e cicrano. É os olheiros. E tem aquele que gosta da confusão mesmo. Ele fica ali, ó, caçando encrenca. E tem aqueles que levam uma oração, levam uma palavra de ânimo para o coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa multidão. Jesus estava ali e ele conhecia muito bem quem eram os discípulos verdadeiros, os verdadeiros adoradores. E ele sabia quem que eram os crentes multidão. E eu tenho uma notícia para você. Esse Jesus, que é o pão vivo, o pão da vida que vai te libertar para a vida eterna, ele fez um esforço gigantesco pela sua vida. Quando você pensar em entrar no grupo do cristão multidão, afasta. Porque o esforço que ele fez foi muito grande para você estar aqui hoje. Ele morreu na cruz por você. Ele levou todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Ele levou naquela cruz, quando ele foi crucificado. Quem entendeu? Vou falar de novo. Ele morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todos nós. E o outro cristão são os verdadeiros adoradores, os discípulos. Sabe qual o comportamento do verdadeiro adorador de Cristo? O verdadeiro discípulo é aquele que abandona o seu passado. Se ele é fofoqueiro, ele passa a não ser mais fofoqueiro. Se ele é mentiroso, ele passa a não ser mais mentiroso. Se ele gosta de contenda, ele passa a não mais provocar contenda. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele trapaceava alguém, ele não trapaceia mais. Ele segue em frente. Ele não importa com as dificuldades. Ele está disposto a carregar a sua cruz e seguir Jesus, que morreu na cruz por ele. Esse é o verdadeiro adorador. É esse que Deus está procurando. Ele está procurando, sabe na onde? No palheiro. Você é uma agulha no palheiro. Porque ele está tendo dificuldade. Porque os que dizem ser adoradores não estão adorando em espírito e em verdade.
estão deixando a desejar. Está preocupado só com o umbigo. Então nós temos que olhar ao nosso redor e mudar o comportamento. Precisamos ser verdadeiros discípulos, seguidores. Quem aqui não teve um passado perverso? Um passado sujo? Um passado ruim? Eu tive. Glória a Deus que Deus me tirou da lata de lixo. Eu era terrível. Melhorei um pouco. Eu fico sempre escondendo a mulher que quer sair para fora. Eu falo, sossega, fica quieta aí. Sossega esse facho. Você não vai se manifestar, não. Porque tem hora que dá vontade de manifestar. E aí você tem vontade de sair, só Jesus na causa. O homem do passado, este homem que só causou dor, que só causou tristeza, que só causou desassossego na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos abandonar este homem velho. O homem, quando eu digo aqui, é generalizado, o ser humano. Nós precisamos. É difícil? Sem Deus você não consegue. Sem Deus a gente não consegue. Só consegue abandonar este homem perverso, este homem. Já foi falado aqui várias vezes. Já deu para decorar. Que o culpado de tudo que acontece nas nossas vidas somos nós mesmos. Não é verdade? A gente deixa a brecha. Quer um exemplo? Um trupelo financeiro. Emprestar o cartão para alguém. Se ele não zelou do nome dele, ele vai zelar do seu. Quer buscar dor de cabeça para você? Empreste seu cartãozinho para alguém. Ele fazer uma comprinha. Você vai ver a dor de cabeça. Isso é só um exemplo. Pega o jugo do outro e coloca nas suas costas para carregar. Nós precisamos ser sábios. Irmão, vou orar contigo, irmão. Eu não vou te dar cartão não, mas vou te dar uma oração. Eu vou te ensinar a buscar o pão do céu. Para não faltar na sua vida. Quando alguém tomar emprestado alguma coisa de você, não empresta não, dá. Que vai causar um dano lá na frente. Fala, não, pode carregar. Seja bem, leva. Deus abençoe sua vida. Dá. Nós temos que ser sábios. Porque muito sofrimento a gente procura para trazer para nossas vidas. Relacionamento é outra situação complicada. A curva do Ayrton Senna. Pega a curva de rio e traz. Aí, como meu pai dizia, vê as tripas batendo, acha que é coração e acha que está apaixonado. E aí traz pessoa para o seu relacionamento que vai te trazer desgosto, que vai te trazer sofrimento. Ai, vou falar com o pastor para me ajudar. O pastor vai ajudar você em quê, criatura? Se você colocou a criatura dentro de sua casa? Aí você tem que orar, você tem que buscar. Pede discernimento ao Senhor antes de entrar na fria, porque depois que entrar, para sair.
Tem até uns dizer aí no mundo secular. É uma piscina de água fria. Vai encontrar um monte de gente incentivando. Entra, tá uma delícia a água. Você entra, já quer sair do outro lado. Eu estou dando só uns exemplos de relacionamento, de situação financeira. Quer receber o pão do céu? Você precisa ficar atento em todas as áreas, familiar, espiritual. Você precisa ficar de olho. Porque de repente você é pego de surpresa. Com alguma cilada, quando você vê, você já entrou. Fala, meu Deus, mas como que eu entrei nessa fria, não é? Agora sai. Pediu discernimento para Deus? Falou com Deus antes? É isso. Muito, mas quanto sofrimento eu teria evitado na minha vida se eu conhecesse esse Deus que eu conheço hoje. Podia até estar apresentando mais nova, mais bonita, né? Tinha poupado um monte de sofrimento. Então Deus está te oferecendo hoje o maná do céu. O pão da vida. Aquele que vai te dar uma vida eterna. Amém? Seja um verdadeiro adorador. Já começou os hinos aqui, te solicitando para ser adorador. Vamos abrir lá no livro de Ezequiel. Acho que está depois de Isaías. Ezequiel. Fala comigo, Ezequiel. Achei. Ezequiel, no capítulo 3. É tremendo o que Deus faz com Ezequiel aqui. Está disposto a se transformar no Ezequiel? Todos acharam? Capítulo 3, do verso 1, 2 e 3, diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a boca, ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi, e na boca me era doce como mel. Deus está te dando hoje um pão para você comer e sentir o doce do mel. E esse pão aqui que Ezequiel recebeu, era para levar para o povo de Israel, que estava exilado. Enche, come esse rolo. Porque você vai precisar desse pão. Você vai precisar deste pão. Você vai necessitar deste pão. Então coma. É este pão que você precisa buscar todos os dias. Tem gente que quer entender a Bíblia, mas não abre para ler. Ah, não, pastor Zé lê, ele passa para nós. Pastora Fernanda também. Assim fica fácil, né? Tem a Bíblia em áudio. Você pode estar fazendo uma comida e você ouve a palavra através desses áudios. Coloca lá para funcionar no Bluetooth. Alexia, coloca a palavra aí da Bíblia para mim. E a Alexia, ela coloca. Coloca no Gênesis aí, Alexia. Primeiro capítulo de Gênesis. E você vai fazendo alguma coisa, vai ouvindo.
E aquela palavra vai entrando no seu coração, é o pão que Deus vai te dar naquele dia. Mas eu gosto mesmo é de colocar o óculos e ficar ali, ó. É bom demais. Tem coisa melhor, eu quero continuar assim, ó, lendo. Estão entendendo? Então você não come todo dia o pão do céu porque não quer, prefere da Três América. Pãozinho francês, quentinho. Começa a comer o pão do céu e você vai sentir o sabor do mel na sua boca. Amém? Estão compreendendo? E a mensagem que Ezequiel, através daquele rolo que ele come, tornou-se uma parte da vida deste profeta. Porque como que Ezequiel ia ser um profeta se ele não estivesse cheio daquele alimento do céu? A mesma coisa acontece conosco. Como que você vai falar deste pão se você não está cheio? Se você não tem degustado este pão maravilhoso? Nós precisamos estar cheios. E o Senhor, Ele preparou Ezequiel para poder fazer aquilo que precisava ser feito na vida dele. Ele foi um mensageiro. É fácil ser mensageiro? Uma pessoa que está tudo do avesso, problemático? Pensa. Está sujeito você chegar perto de uma pessoa e ser escorraçado. Mas se Deus fizer você comer este rolo, e você sentir o gostinho do mel no final, você vai de boa. Você vai comendo assim pelas beiradas, vai chegando devagarinho, vai introduzindo. Quando você vê a pessoa, para te escutar. É necessário. É muito necessário. Nós não gasta seu tempo com picuinha, não. A partir de agora, começa a pegar este maná do céu e ficar degustando ele. E usar este maná do céu para você se transformar no verdadeiro adorador do Senhor e para você também fazer com que as pessoas se contagiem com a sua adoração. Você precisa fazer a diferença. Aonde você trabalha, aonde você estuda, no meio da sua família. Amém? A pessoa fala assim, mas essa pessoa é diferente. Ele tem um negócio diferente. Amém? Já indo para o final, abre 1 Reis. Quem está com pressa aí? Tem ninguém com pressa? Primeira Reis 19. Eu creio que você também está compreendendo em casa aí o que Deus quer falar hoje. No capítulo 19 de 1 Reis, do versículo 4 ao 6, diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aqui a palavra está dizendo de Elias. Elias, quando ele fugiu ali de Jezabel,
que ele saiu e entrou naquela caverna, no Monte Horebe, para ele o mundo tinha acabado. E ele ficou ali. E o Senhor levou o pão até ele, fez ele levantar, comer, e ainda deu oportunidade, falou, vou te dar oportunidade, vou trazer todo dia aqui o pão para você comer, só que o pão e a água. Aí você vai fazer o seguinte, você come e dorme, come e dorme. Vou te dar um dia para você descansar, depois você vai ter que vazar daí. E assim ele fez. Que eu tenho que fazer na sua vida, e é muito grande ainda. Deus está falando para você. Não fica nessa zona de conforto, só comendo e dormindo. Porque vai ter um dia que Deus vai falar, levanta. Levanta e segue. Que o caminho é longo. Eu tenho uma viúva te esperando. Ela está achando que vai morrer porque não tem pão. Você vai levar o pão para ela. Estão entendendo? Então é isso que nós precisamos compreender. Deus está te dando o maná do céu, mas não é para você guardar ele não. Lá no início, quando os hebreus começaram a receber o maná do céu, tinham uns espertinhos que Deus já tinha falado, não guarda que vai apodrecer. Aí eles pegavam, juntavam e guardavam. No outro dia não tinha condições de usar. O mau cheiro entrava em toda a casa e ficava insuportável. Então Deus não está dando este maná do céu para você guardar. Ele está dando para você alimentar e alimentar o outro que virá. Você precisa se transformar num verdadeiro adorador. Você precisa entender este processo. Elias sentiu fome? Claro que sentiu. E quando você está no deserto, está sofrendo, está com fome, está com sede, é nesse momento que Deus chega com o pão. E você se sente forte. Você começa a sentir a presença do Senhor na sua vida através desse maná, desse pão. Estão entendendo a importância desse pão nas nossas vidas? Você não pode baixar a guarda. Agradeça a Deus todos os dias. Senhor, obrigado pelo maná que o Senhor mandou do céu hoje para mim. Maravilhoso. Eu recebo este maná. Que este maná venha transformar a minha vida, venha fazer a diferença na minha vida, para que eu possa ajudar o outro que precisa. Estão entendendo? Não saia daqui mais sem pedir esse maná do céu. Sem pedir para Deus esse maná. Pede. Pede e Ele vai te dar. Mateus 7,7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Bate, Ele atende e te entrega. Pede para Ele. Não pede para homens não, que o homem vai falar um não para você. Mas Deus não fala não. Ele vai te dar o maná que você precisa para a sustentação da sua vida e para sustentar o outro que precisar. Amém? E para encerrar, nós vamos lá vamos voltar lá em Mateus? Mateus 6. No Mateus 6, do versículo 9 a 13, muitas pessoas repetem essa oração mecanicamente, sem entender bem o que é. Principalmente quando nós estamos no meio de pessoas incrédulas, que não conhecem a Deus como nós conhecemos, a gente costuma, vamos orar, fazer a oração,
Foi a oração que a gente aprendeu desde pequenininho. E aí diz assim, mas aqui é o Senhor ensinando como você buscá-lo. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas das vezes você pede que seja feita a vontade de Deus na sua vida, mas quando a vontade dele vem, você não aceita. Ah, não, Senhor. Eu não queria isso para mim. Ué, é a vontade sua ou é minha? Escolhe aí. Estou te entendendo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você não pediu para Deus o pão nosso todos os dias? Que pão é esse? Qual a importância desse pão para a sua vida? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Será que você tem perdoado seus devedores? Tem um monte que só quer ver a nós, vosso reino, nada. Ele só quer ser perdoado. Mas ele não para pensar que ele precisa perdoar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Aí vai para o lugar onde está a tentação. Entra nos lugares errados. E não quer ser tentado? Ué, estou entendendo. Ele pode te livrar do mal. Mas você precisa pedir discernimento para entrar nos lugares corretos. Nos lugares certos. Amém? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É isso que você vai dizer para ele hoje? O Senhor é o pão da vida, o pão que desceu do céu, fez a diferença na minha vida, mas eu preciso que o Senhor permita que este pão seja distribuído para outros. Lá em Eclesiastes, é o capítulo 7, que diz, joga o seu pão na água. Eclesiastes, né? Eclesiastes 11. Vamos abrir lá? Só para vocês verem aqui. Que perfeito. 7 fala sobre a casa do luto, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Tremendo. Não retém esse pão, não. Come este pão e reparte. Como Ezequiel fez. Reparte. Não fica retendo, não. Não guarda no armário trancado. Vai ficar embolorado. Recebeu? Reparte. Recebeu de novo? Reparte. Se tiver que abrir uma padaria, abra. Mas não negue o pão. Porque o pão é a palavra de vida eterna. É Jesus. Na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Fique de pé.